Olá, boa noite a você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Jornal da Record. Presidente russo Vladimir Putin anuncia operação militar na Ucrânia. Lucro da Petrobras subiu 15 vezes no ano passado. Jogo entre Botafogo e Flamengo termina com briga entre torcida na rua. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Começamos o JR 24 horas com a informação de que o secretário de Estado americano declarou que a Rússia pode invadir a Ucrânia ainda esta noite. Antony Blinken disse que tudo está pronto para Moscou avançar. A Rússia fechou parcialmente o espaço aéreo perto da fronteira leste com a Ucrânia. O país diz que a paralisação acontece para garantir segurança aos voos da aviação civil. 3 aeroportos ucranianos também foram fechados. Em vídeo, o presidente Volodymyr Zelensky disse que tentou ligar para Vladimir Putin, mas não foi atendido. A Ucrânia decretou estado de emergência, convocou reservistas e orientou cidadãos a deixarem a Rússia. O nosso enviado especial, Leandro Stoliar, acompanha tudo de perto no leste europeu. Oi, Leandro, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Os combates aqui no leste da Ucrânia ficam cada dia mais intensos. O exército ucraniano informou nesta quarta-feira que recolheu do campo de batalha 166 equipamentos militares russos, entre tanques, munição e artilharia. Só nesta quarta-feira foram 59 ataques, segundo o Ministério da Defesa ucraniano. Na capital Kiev, a polícia recebeu um alarme falso de bomba no prédio do parlamento ucraniano. Ao mesmo tempo, os sites de vários ministérios do país sofreram ataques cibernéticos, entre eles o Ministério da Defesa, das Relações Exteriores e o Serviço de Segurança ucraniano. O presidente norte-americano Joe Biden informou ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que a Rússia deve invadir a Ucrânia em 48 horas. 80% das tropas russas estariam nas fronteiras nesse momento. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou nesta quarta-feira que o mundo enfrenta, entre aspas, um momento de perigo. Países vizinhos esperam enfrentar o fluxo de milhões de refugiados caso a Rússia invada a Ucrânia. Nessa quarta-feira, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira conversamos com um ucraniano que eles chamam aqui de refugiado interno, um homem que fugiu de Donetsk e veio morar em Mariupol por conta do perigo da guerra e disse que os militares que combatem nos grupos separatistas obrigam os moradores a combaterem mesmo que eles não queiram. Nós também visitamos uma vila fantasma ali perto da zona de conflito e quase todos os moradores já abandonaram a região. Homens do exército ucraniano abordam nossa equipe para identificação. A gente já passou por 2 postos de checagem do exército ucraniano. A gente está se aproximando agora da zona de conflito. É um local muito perigoso. Os militares pediram para a gente não sair do carro ainda, tomar bastante cuidado, porque as tropas russas ficam nessa direção aqui, a cerca de 1 quilômetro. Então, um ataque a tiros ou um ataque a bombas pode chegar aqui onde nós estamos. Casas, escolas, hotéis destruídos pelos bombardeios. Começou uma troca de tiros aqui, está bem distante ainda, mas a gente consegue ouvir. A gente desceu do carro para mostrar a situação de um colégio que está abandonado. Isso aqui antes tinha funcionários, professores, alunos, mas por conta dos ataques e da guerra aqui na zona de conflito, todo mundo teve que deixar a região e o prédio ficou abandonado. A gente conseguiu autorização para entrar nessa propriedade privada, onde funcionava um resort antes da guerra começar. A dona contou para a nossa equipe que o prédio principal foi atingido por um míssil. Olha a situação em que o prédio ficou. A ucraniana Natália faz a segurança do local para que não haja invasão. Ela conta que o hotel está fechado desde que foi atacado pelos grupos separatistas. Por isso, não tem mais trabalho. Depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a região de Donetsk como zona separatista independente, os conflitos se intensificaram. Os disparos são ouvidos de longe. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou estado de emergência no país e discute medidas de segurança. Ele afirmou que as Forças Armadas vão manter as operações de combate nos territórios separatistas de Luhansk e Donetsk.
Vladislav fugiu de Donetsk e é o que chamam aqui de refugiado interno. Ele conta que os grupos separatistas são formados por russos e recrutam moradores à força, mas tem esperança de que tudo vai melhorar. Ele quer voltar para casa, mas só quando o lugar onde nasceu deixar de ser uma zona de guerra. A situação é tensa no mundo todo. A China criticou as sanções impostas e disse que os Estados Unidos incentivam a crise entre a Rússia e a Ucrânia. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. Segundo a porta-voz do governo chinês, a sugestão americana de incluir a Ucrânia na OTAN deixou poucas opções ao presidente russo Vladimir Putin. Hua Chunying questionou os Estados Unidos sobre as consequências de encurralar a Rússia, instalando armas ofensivas perto da fronteira. A crise na região forçou a China a assumir um papel de equilíbrio, ao mesmo tempo em que apoia o governo de Putin. O governo chinês declarou que não vai seguir o caminho dos aliados dos Estados Unidos. União Europeia, Japão e Reino Unido aplicaram sanções contra a Rússia depois que Putin reconheceu a independência de duas regiões ucranianas. A China pediu aos Estados Unidos que parem de colocar lenha na fogueira. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações. Uma eventual guerra no leste europeu pode abalar profundamente a economia mundial. Mas como isso afeta a sua vida? O bolso dos brasileiros, que já enfrentam inflação alta, também não escaparia, dos reflexos dessa crise internacional. Veja. Rússia e Ucrânia são dois dos maiores exportadores de trigo do mundo. 29% de todo o produto exportado no mercado global sai desses países. Grande parte aqui da Europa depende do trigo, centeio e cevada, produzidos pelos dois países. A colheita ainda demora alguns meses, mas segundo especialistas, um conflito a longo prazo pode afetar diretamente o bolso do europeu, com aumento principalmente de produtos como massas e pães. A Alemanha seria a nação mais afetada, já que também depende do gás natural da Rússia. Uma escassez do combustível levaria as fábricas a reduzirem a produção. Vladimir Putin afirma que o fornecimento de gás não será interrompido. O consultor financeiro Ricardo Hirak explica que a Rússia tem interesse em manter a venda. E a Rússia precisa observar com cuidado os caminhos que ela está tomando. Claro, ela tem interesse no território ucraniano, mas ao mesmo tempo tem interesse na venda do gás que eles produzem, né? Então vai ser algo muito cuidadoso e a gente vai ver movimentos sempre pensando 2, 3 passos à frente. Essa instabilidade pode afetar também o bolso do brasileiro. Ricardo lembra que a Rússia é uma grande produtora de petróleo e a chance de uma guerra já fez o preço do combustível aumentar no mundo todo. Se a gente tiver uma subida do barril que está por volta hoje de $120, se ele continuar subindo, rapidamente esse valor vai chegar aos postos de combustível. Uma vez que a gente vê o combustível subir, isso se espalha rapidamente por toda a economia do Brasil. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou há pouco uma operação militar na região separatista no leste da Ucrânia. O anúncio foi feito nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Segundo Putin, a intenção não é ocupar o território ucraniano, mas desmilitarizar o país. Putin ainda disse que não poderia tolerar mais ameaças da Ucrânia e que as circunstâncias demandavam uma ação decisiva da Rússia no leste do país vizinho, conhecido como Donbass. Ele incentivou soldados do país vizinho a baixarem as armas para voltar para casa e disse que a Rússia vai reagir em caso de interferência externa. A responsabilidade por um eventual derramamento de sangue estará na consciência do regime de Kiev, disse Putin. Daqui a pouco, mais informações sobre o pronunciamento de Vladimir Putin autorizando a ocupação militar da Ucrânia. Agora a gente fala do corpo da cantora Paulinha Abelha, que vai ser velado a partir das 7 da manhã no ginásio Constância Vieira, em Aracaju. A vocalista da banda Calcinha Preta morreu nesta quarta-feira, aos 43 anos. E a repórter Selma Souza tem os detalhes pra gente. Selma, boa noite.
Boa noite, Salsi. A cantora estava em coma na UTI e o quadro de saúde se agravou nas últimas 24 horas devido a lesões neurológicas, segundo a assessoria do hospital. Isso levou a um comprometimento irreversível em diversos sistemas do corpo. Paulinha Abelha foi internada no dia 11 de fevereiro. Ela passou mal durante uma turnê em São Paulo e foi diagnosticada com problemas renais. Como ela não tinha nenhuma lesão prévia nos rins, não está descartado que alguma substância tóxica possa ter sido a causa do problema de saúde. Paulinha Abelha era uma das maiores cantoras de forró do país e começou a cantar com 12 anos de idade. Salsi. Obrigada, Selma, pelas informações. 51 desaparecidos nas chuvas ainda são procurados em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho ainda está na cidade, atualiza todas as informações para a gente, né, Pedro? Boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, parou de chover aqui em Petrópolis, por isso os trabalhos de buscas e de recuperação da cidade não param nem agora durante a noite. Só que apesar de todo esse esforço, 8 dias depois do temporal que derrubou encostas e também inundou a parte baixa da cidade, ainda há muitos problemas como falta de água. No bairro Caxambu, um dos mais destruídos, a rede de abastecimento foi rompida. Por lá também falta energia elétrica. Outros pontos, como o bairro Floresta, estão sendo abastecidos com caminhões-pipa. Além disso, durante o dia, mais 100 pessoas chegaram aos abrigos municipais. São famílias que tiveram as casas interditadas pela Defesa Civil e foram obrigadas a sair. Nesse momento, 905 pessoas estão nessa situação e o número de mortos subiu para 204. Salsi. E o número pode aumentar ainda mais, não é, Pedro? Obrigada pelas informações. O período de chuvas em Minas Gerais nem acabou e os temporais deste ano já mataram mais pessoas do que no ano passado. A situação é triste. A Gisele Ramos detalha isso melhor pra gente. Gisele, boa noite. Ei, Salsi, boa noite para você. 30 pessoas já morreram um mês antes do fim do período chuvoso que começou em outubro e vai até o fim de março. No ano passado foram 22 mortes até março. As tempestades deste ano deixaram 70 mil mineiros desalojados ou desabrigados, número que foi 4 vezes maior que o de 2021. Por causa dos estragos, 430 municípios decretaram estado de emergência. E para amenizar a situação dos atingidos, a Caixa Econômica Federal liberou o saque antecipado de parte do FGTS desde a última quinta-feira. Trabalhadores de 17 municípios mineiros têm esse direito. A boa notícia é que as chuvas devem diminuir nos próximos dias, mas ainda são esperadas pancadas isoladas, principalmente na Grande Belo Horizonte. Salsi. Obrigada, Gisele. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza o SUS a receitar e aplicar remédios com indicação de uso diferente do aprovado pela Anvisa. O Matheus Scavazini chega agora e explica melhor para a gente tudo isso direto de Brasília. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Essa autorização só poderá acontecer se existir uma recomendação da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. O projeto prevê que sejam demonstradas evidências científicas sobre eficácia e segurança do medicamento para esse novo uso. Tudo deverá ser padronizado em protocolo definido pelo Ministério da Saúde. O texto base já havia sido aprovado em dezembro pelos parlamentares e nessa quarta-feira eles finalizaram a votação, mantendo o projeto original. Todos os destaques, que são propostas de alteração, foram rejeitados. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Salsi. Obrigada, Matheus. Daqui a pouquinho falamos de novo. Uma operação foi montada em Salvador para impedir aglomerações de rua durante o carnaval, que foi proibido na cidade. É para lá que a gente vai agora conversar com a Juliana Tourinho. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A fiscalização começou nesta quarta-feira na região da Barra, onde nós estamos agora. É o segundo ano seguido que a cidade proíbe o carnaval de rua. Cerca de 200 agentes foram mobilizados e vão circular pelo tradicional circuito do Carnaval Baiano, que também passa por Ondina e o Centro Histórico de Salvador. Antes da pandemia, a cidade já registrava um movimento intenso de foliões nas ruas na quarta-feira anterior ao Carnaval.
A operação reúne agentes de 2 secretarias municipais, da Guarda Civil Municipal e conta ainda com o apoio das polícias civil e militar, Salsi. Tá certo, obrigada, Juliana. Aqui em São Paulo, mesmo sem a festa de carnaval, muitas empresas e até as prefeituras mantiveram um ponto facultativo. Ainda assim, na capital, a vacinação contra a Covid-19 está mantida, viu? E a Giovana Rizardo traz todas as informações agora pra gente. Giovana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O foco da vacinação aqui na capital paulista é em quem ainda não tomou a dose adicional da vacina e também em crianças de 5 a 11 anos de idade. E não tem desculpa, isso porque no sábado todos os postos vão atender a todos os públicos. Vale tanto para a primeira dose, segunda e doses adicionais. No domingo, a vacinação vai ser exclusiva para os adolescentes e para os adultos também. O atendimento vai ser feito em farmácias parceiras e também nos parques da cidade. Agora, segunda, terça e na quarta-feira, todas as unidades básicas de saúde da cidade vão estar atendendo também todos os públicos e em horário normal para a aplicação da vacina contra a Covid. Olha, Salsi, o Comitê de Saúde aqui do estado estuda a liberação do uso de máscaras em locais abertos, mas, por enquanto, até dia 31 de março, o uso continua obrigatório. Salsi. Por enquanto ainda não, né, Giovana? Obrigada pelas suas informações. O número de novos casos e mortes pela Covid-19 diminuiu no continente americano na última semana, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. E quem detalha este panorama para a gente é o repórter Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite. Muito boa noite, Salsi. De acordo com a diretora-geral da OPAS, as infecções recuaram 28% em relação à semana anterior. Bem, já o número de mortes pela doença caiu pela primeira vez desde o começo da onda da variante Omicron. A organização ainda ressaltou que houve queda de 1/3 dos casos na América do Norte, apesar do aumento acentuado das infecções no México. Os Estados Unidos tiveram redução nos óbitos, mas os números seguem próximos dos maiores já registrados pelo país. E entre as regiões mais vulneráveis está o Caribe, que ainda mantém uma cobertura vacinal baixa. Dos 13 países americanos que ainda não atingiram a meta mínima da Organização Mundial da Saúde de 40% de cobertura vacinal completa, 10 estão na região do Caribe. Salsi. Obrigada, Vandrei. A Universidade de Tel Aviv, em Israel, descobriu que um tratamento com oxigênio pode reduzir os sintomas de estresse pós-traumático. Quem tem as informações para a gente é a nossa correspondente Bianca Zanini. Segundo a pesquisa, o tratamento é feito com câmeras hiperbáricas de oxigênio, um equipamento totalmente fechado, onde o paciente inala oxigênio 100% puro. O tratamento provoca o aumento da atividade cerebral e permite a cura de lesões no tecido do cérebro. O estudo foi feito com 18 veteranos das Forças de Defesa de Israel, todos diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático. Após o tratamento, metade dos voluntários não tinha mais o distúrbio. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Olha, os deputados federais acabam de aprovar o projeto que libera os jogos de azar no Brasil. A votação terminou agora há pouco. O Matheus Cavazini está de volta aqui com a gente para falar sobre isso. Matheus, explica melhor para a gente, por favor. Isso mesmo, Salsi. Os deputados acabam de aprovar o projeto que libera os jogos de azar no Brasil, como cassinos, bingos, jogos online e jogo do bicho. Foram 246 votos favoráveis e 202 contrários. Agora a Câmara vai analisar as emendas, que são sugestões de alteração ao texto. Depois, o projeto segue para análise do Senado. Pelo texto, os jogos poderão ser explorados por instituições físicas ou virtuais por meio de autorização e licenças. Parlamentares que apoiam a medida defendem que a legalização vai fomentar o turismo, geração de emprego, além de arrecadação de impostos. Mas outras alas contrárias ao projeto argumentam que os jogos podem aumentar gastos com saúde e facilitar a lavagem de dinheiro. Salsi. O Matheus está na Câmara, né? Como vocês podem ver aí. Outro assunto, Matheus, direto aí de Brasília, é o projeto de lei que destina recursos de multas de trânsito para a área da saúde e que foi também aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, certo?
Isso mesmo, Salsi. Os valores podem ser destinados a ações e serviços de saúde até o limite de 10% da arrecadação total com multas. Esses recursos devem ser transferidos totalmente ao Fundo Nacional de Saúde. As áreas de aplicação ficam a cargo dos gestores públicos. A destinação foi ampliada pelos senadores. O texto original previa o uso dos recursos somente para serviços de atenção a reincidente e infrações pelo uso de álcool ou drogas. Atualmente, pelo Código de Trânsito, os valores arrecadados com multas são direcionados para sinalização, fiscalização e engenharia de tráfego. Após a aprovação na CCJ, o texto segue agora para análise final da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mais de 40 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil. Salsi. Certo, Matheus. Obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você, meu querido. E olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou agora à noite uma lei que prevê punição para motoristas que divulgarem imagens de crimes de trânsito ou de infrações que coloquem em risco a própria vida ou a de outras pessoas. A infração é considerada gravíssima e a multa é de mais de R$ 2.900. O deputado federal e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, disse nesta quarta-feira em Brasília que o presidente Jair Bolsonaro só atrapalhou o crescimento da bancada nacional do partido. Está caminhando bem. As vindas de novos parlamentares, acho que vai ser bom. A gente vai sair um pouco maior do que é. Sem a ajuda do presidente, pelo menos por enquanto, porque até agora ele só atrapalhou. No ano passado, mais de 5 mil pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o Brasil. A Beatriz Frenner tem um balanço, com outras informações para a gente sobre este assunto. Oi, Beatriz. Oi, Salsi, uma boa noite a todos. Essas mortes aconteceram em quase 65 mil acidentes. Mais de 52 mil pessoas se envolveram em colisões. A rodovia que mais registrou acidentes no ano passado foi a BR-101. Que vai de Touros, no Rio Grande do Norte, até a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nessa estrada, foram mais de 9 mil acidentes com vítimas em 2021. Em relação ao número de mortes, a estrada que mais mata é a BR-116. Foram 690 vidas perdidas em 2021, na rodovia que vai de Fortaleza até Jaguarão, no Rio Grande do Sul. O custo anual com os acidentes em rodovias federais no Brasil ultrapassa 12 bilhões de reais. Os dados são do levantamento anual feito pela Confederação Nacional dos Transportes. Salsi. Números que assustam, né, Beatriz? Obrigada. A Petrobras anunciou que fechou 2021 com lucro líquido recorde e o Leonardo Ack tem os detalhes deste balanço para a gente que foi divulgado nesta quarta-feira. Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O lucro da empresa cresceu 15 vezes no ano passado. Em 2020, a Petrobras tinha lucrado cerca de 7 bilhões de reais. No ano passado, o lucro da empresa saltou para mais de 106 bilhões de reais. Em nota, a presidência da Petrobras informou que o desempenho e resultado da alta de 77% no preço do petróleo no mercado internacional e também fruto de um corte de custos e do crescimento na venda de combustíveis aqui no Brasil. Agora, segundo o relatório, houve alta principalmente no consumo do gás natural e de energia elétrica, gerada pelo acionamento das usinas termoelétricas. Esse crescimento, ainda de acordo com a Petrobras, foi consequência de uma recuperação da demanda das indústrias na retomada da economia. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. A gente segue o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial chegou a valer R$ 4,99 durante o dia, depois oscilou para cima e encerrou a quarta-feira em R$ 5,00, uma queda aí de 0,95%, o menor valor da moeda americana desde junho do ano passado. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo recuou 0,78%. Mesmo assim, o Ibovespa se manteve acima dos 112 mil pontos. E agora o futebol. Botafogo e Flamengo fizeram um jogo solitário pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira. E a repórter Bruna Deltri conta pra gente o que aconteceu no estádio Newton Santos. Bruna, boa noite.
Boa noite, Salsi. O Flamengo venceu o primeiro clássico da temporada e agora está na segunda posição na tabela do Campeonato Carioca. O time rubro-negro dominou a partida do início ao fim. Logo aos 8 minutos, Arrascaeta cruzou para Pedro, que abriu o placar. No final do primeiro tempo, foi a vez de Gabigol aparecer. Ele fez boa tabela com Lázaro e marcou o segundo gol. Na etapa final, o Flamengo chegou ao terceiro. Arrascaeta acertou um lindo chute, sem chances para Gatito. O gol de honra do Botafogo foi contra, marcado por Léo Pereira. Final Botafogo 1, Flamengo 3. Agora o Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Carioca com 17 gols. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta a Portuguesa. Já o Flamengo enfrenta o Resende no domingo com transmissão da Record TV, Salsi. Tá certo, Bruna. Obrigada pelas informações. Olha, infelizmente, depois da partida, uma briga entre torcedores deixou pelo menos 2 feridos na zona sul do Rio de Janeiro. Os torcedores do Botafogo foram agredidos por um grupo rival numa rua do bairro do Flamengo, na zona sul da cidade. Eles foram levados para um hospital ali da região. Moradores relataram ter ouvido sons de tiros. A polícia teve que pedir reforço a batalhões vizinhos para controlar os integrantes das 2 torcidas. Uma pessoa foi detida. Também houve tumulto perto do estádio Newton Santos. O Santos acertou a contratação do treinador argentino Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil, do Equador. Nesta quarta-feira, o Peixe venceu o Salgueiro de Pernambuco na estreia da Copa do Brasil, que também teve as classificações do Cruzeiro contra o Sergipe e do Cuiabá contra o Asa de Arapiraca. Atlético Paranaense e Palmeiras começaram a decidir nesta quarta-feira a Recopa Sul-Americana. A competição reúne os últimos campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Em Curitiba, o Atlético abriu o placar após o escanteio. O uruguaio Terans completou para o gol. O empate do Palmeiras também nasceu de um escanteio. Dudu errou, mas a bola sobrou para Jailson, que deixou tudo igual. No segundo tempo, um belo gol do Atlético. Marlos recebeu, cortou para o meio e bateu sem chances para o Everton. Nos acréscimos, Wesley sofreu pênalti marcado com a ajuda do VAR. Rafael Veiga bateu bem e empatou de novo. Atlético 2, Palmeiras 2. A decisão fica para a semana que vem em São Paulo. Também nesta quarta-feira, mais um time brasileiro entrou em campo pela fase preliminar da Libertadores. Foi a primeira vez do América Mineiro num jogo da principal competição do continente. Em Belo Horizonte, o América recebeu o Guarani do Paraguai. O time teve boas chances, mas não conseguiu marcar e sofreu um gol no finalzinho. Coleman chutou fraco, a bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro Jailson. Final, América 0, Guarani do Paraguai 1. Na quarta que vem, o time mineiro vai ter que reverter a vantagem em Assunção. E pela Liga dos Campeões da Europa, Benfica e Ajax empataram na melhor partida das oitavas até agora. Atlético de Madrid e Manchester United também deixaram tudo aberto para a volta. E para confirmar o caráter internacional da competição, os 6 gols dos jogos desta quarta-feira tiveram a participação de atletas de pelo menos 10 nacionalidades. O time espanhol saiu na frente logo aos 6 minutos. O brasileiro Renan Lodge pegou a sobra e cruzou na cabeça do português João Félix. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. 1-0 Atlético e festa da torcida em Madrid. Mas o Manchester conseguiu empatar na etapa final. O português Bruno Fernandes puxou o contra-ataque e a joia sueca Elanga, de 19 anos, bateu cruzado. Atlético de Madrid 1, Manchester United também 1. O segundo jogo vai ser no dia 15 de março, na Inglaterra. Em Lisboa, o marroquino Mazraoui roubou a bola, tabelou com o brasileiro Antony e cruzou para o sérvio Tadic. 1-0 para o Ajax contra o Benfica. O empate não demorou. O zagueiro belga Vertonghen cruzou e a bola bateu no centroavante franco-marfinense Haller. Gol contra. 3 minutos depois, Haller se redimiu, aproveitou o rebote do goleiro e colocou o Ajax de novo na frente. O camisa 22 é o artilheiro da Champions, com 11 gols. No segundo tempo, o português Rafa Silva puxou o contra-ataque e tocou para o também português Gonçalo Ramos. Ele bateu forte, o goleiro holandês Pazer espalmou mal e o ucraniano Yarenchuk deixou tudo igual de novo. Benfica 2, Ajax 2. As duas equipes decidem a vaga para as quartas daqui a 3 semanas, em Amsterdã.
E uma última informação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu há pouco um comunicado sobre a invasão russa na Ucrânia. Biden disse que Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia, sozinha, é responsável pela morte e destruição que este ataque trará. Em pronunciamento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na madrugada desta quinta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que pare de atacar a Ucrânia e dê uma chance à paz. Já há relatos de explosões na capital ucraniana, Kiev, e na cidade de Kharkiv. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma boa noite. Cuide-se. Tchau.